Olá pessoal, namastê, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que essa palestra estiver indo ao ar. Nesse congresso tão bacana, com essa temática da ansiedade, levando mais conhecimento a respeito desse tema, né, que é tão comum nos dias de hoje, a tantas pessoas através dessa plataforma online. Então, antes de tudo, gratidão pelo convite e parabéns aos organizadores pela iniciativa. Eu acredito que o motivo de eu ter sido convidada para participar desse evento é justamente o trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais, no YouTube, Facebook, mais recentemente no Instagram, trazendo um pouco mais, né, nessa tentativa de trazer um pouco mais de consciência e de autoconhecimento para as pessoas sobre os mais variados temas. Mas inúmeras pessoas chegaram até mim e até o meu trabalho em função de uma série que eu desenvolvi para o YouTube chamada Meditação para quem nunca meditou. O que já mostra, né, o quanto essa questão da meditação tem sido buscada pelas pessoas de modo geral como uma ferramenta para aprender a lidar um pouco mais com as próprias dificuldades emocionais, as próprias dificuldades a vida aí, né, dos pensamentos enlouquecidos que marcam tanto, né, a nossa vida hoje em dia. Então, é sobre justamente isso que nós vamos falar aqui nessa palestra, nesse bate-papo, conversa, nesse papo, né, nessa fofoca entre irmãs aqui, né. Eu convidei para participar dessa palestra junto comigo a minha irmã Ana Paula. Ela é psicóloga e trabalha com terapia cognitivo-comportamental, que é uma ferramenta que tem se mostrado aí praticamente com melhores resultados, né, para a questão dos transtornos ansiosos. E ela também é voluntária no ambulatório de ansiedade do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, então ela também tem muito acesso a tudo que está sendo feito, aí vamos chamar de conhecimento de ponta, né, por não ter como se referir a isso de uma outra forma. Ela tem acesso a tudo isso e recentemente ela começou o curso dela de formação em Mindfulness, que é uma técnica meditativa, dá pra chamar de técnica meditativa? É um tipo de meditação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, então gratidão por ter aceitado. Gratidão a minha. E vamos falar então um pouquinho sobre esse tema que é justamente ansiedade e meditação. E como é que a gente faz para viver no presente, né? Porque eu acho que estar no presente geralmente é a melhor solução para a maioria, para a maioria dos problemas, né? Então, antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho aqui para vocês, quando a gente fala de ansiedade, qual é essa ansiedade que a gente está falando, o que é essa ansiedade. E eu vou começar talvez pincelando aí, né, como um médico com o qual eu estudei na China. O primeiro contato que eu tive de meditação foi através desse médico e que um dia ele veio com esse dizer, né, esse provérbio chinês de que a mente que se fixa, que mora no passado, leva à depressão e a mente que mora no futuro leva à ansiedade. E que por esse motivo, o presente ele não faria parte do tempo, e sim da eternidade. E foi a partir dessa constatação, né, do que é a ansiedade, que é o que a gente está falando aqui, essa questão de estar no futuro, que eu acho que é um bom, talvez, começo de conversa, né, pra gente abordar essa questão. O que você acha? Porque a própria definição de ansiedade vai falar um pouquinho de uma questão de previsão, né? A ansiedade, se a gente fosse fazer uma definição bem compacta dela, seria que a ansiedade é uma resposta normal do organismo, uma resposta adaptativa do organismo frente a uma situação que representa uma ameaça, né? Então essa representação de ameaça já se trata de uma previsão do que vai acontecer, né? Eu vou sofrer algum tipo de prejuízo. Então isso já mostra uma mente voltada para o futuro, o que em si não é um problema, né? A gente faz planejamento de futuro, a gente faz previsões de metas, objetivos, né? Se eu olho lá fora e tá uma nuvem escura, eu levo meu guarda-chuva. Então isso é uma coisa adaptativa, né? Então não é porque você pensa no futuro que tem alguma coisa errada, o problema é como você pensa. Né? Normalmente uma previsão muito catastrófica, muito extremista, muito negativa, conduz a uma resposta do seu organismo de que você está diante de um perigo. E aí você vai ter uma série de marcações fisiológicas no seu corpo e uma atividade mental aumentada
que vai produzir o sofrimento, que é o que todo mundo vai falar, né? Eu tô com ansiedade, eu tô ansioso, quer dizer, tô mal, né? Não é legal. E eu acho muito interessante essa perspectiva da questão de ser algo adaptativo. Porque no fundo, a gente vive numa sociedade muito voltada para a remoção praticamente cirúrgica de qualquer incômodo ou desconforto que a gente sente. E a ansiedade, essa questão de olharmos para o passado é importante. É importante aprender com as experiências do passado, olhar para o futuro, fazer previsão, fazer planejamento, isso é importante. Não é uma questão de você viver apenas no presente como se as lições do passado ou a perspectiva do não futuro importassem, não importassem ou não fossem relevantes, mas a questão eu acho que isso talvez seja tão difícil da gente conseguir reconhecer, né? Quando é que eu chego nessa linha em que aquilo que eu experimento é algo normal e quando é que eu cruzo essa linha e isso vira um sofrimento na minha vida? Perfeito. Né? Como reconhecer quando isso está acontecendo? Porque né? normalmente quando as pessoas procuram ajuda por conta de ansiedade, o discurso delas eu tô com ansiedade e eu quero me livrar disso. E né, gente, ansiedade não tem cura, porque a ansiedade em si não é um problema, né? O problema é a forma como você está experimentando a ansiedade. Quando eu começo um atendimento sobre ansiedade, tanto no consultório quanto nas atividades acadêmicas que são conduzidas lá no Instituto de Psiquiatria, um dos primeiros passos é o que a gente chama de psicoeducação. Você precisa explicar para uma pessoa que está sofrendo de ansiedade o que está acontecendo com ela, porque a impressão é sempre de que tem algo muito errado. E calma, não. Vamos olhar, né? Sentir ansiedade todo mundo sente. Eu já senti, você já sentiu, todo mundo aí já sentiu, porque se você tirar a ansiedade de um ser humano, ele não sobrevive. Ele é um mecanismo selecionado naturalmente na história da evolução da nossa espécie. Né? Explica isso, né? Se chegou até hoje é porque de uma forma ou de outra é funcional. É totalmente funcional até um certo ponto, que é isso que você falou. Onde mora essa linha que cruza a ansiedade normal, que me prepara para ter um desempenho melhor ou para me proteger melhor numa situação. Então, pensando lá nos Homens das Cavernas, você tem um leão na frente da minha toca, a ansiedade me prepara para fugir, para lutar ou para congelar diante desse animal. É super funcional, é super adaptativo. Se eu me sinto ansiosa antes de uma reunião no trabalho, é capaz que eu me prepare melhor, é capaz que eu revise a minha pauta, que eu chegue mais cedo. Então a ansiedade, a princípio, ela tem uma função de te ajudar a se preparar melhor. Ela faz uma previsão de futuro em que tem alguma coisa importante para acontecer e se ela estiver num nível estabelecido adequadamente, você vai ter uma melhora do seu desempenho. A ansiedade, ela deixa de ser normal quando ela piora o seu desempenho, então eu fico tão nervoso que eu não vou na reunião, eu esqueço o que eu vou falar, eu começo a ficar muito nervoso com o chefe. Ou se então você começa a limitar a situação da sua vida, porque a ansiedade é tão frequente, você passa a ser controlado por isso, evitando situações que despertam ansiedade. Isso, e eu acho que aí tem uma coisa muito interessante, que é a questão da ansiedade sempre, ou na grande maioria das vezes, me corrija se você achar que não faz sentido isso que eu tô falando, mas assim, ela sempre se refere a uma percepção de ameaça. Perfeito. Então, assim, você falou da reunião de trabalho, existe aí o leão na toca, né? Mas as pessoas, elas também experimentam ansiedades e de repente isso acaba se tornando até patológico. No caso de uma fobia social, por exemplo, ou uma pessoa que experimenta um sofrimento gigantesco porque ela precisa falar em público, ou uma pessoa que vai ter um encontro amoroso e aquilo se transforma num sofrimento absurdo. Por quê? Porque o que está sendo percebido não é condizente com o que está sendo experimentado como realidade. Se é que a gente pode se referir à realidade, mas assim, o falar em público não é o problema é o que a pessoa entende por falar em público. Então eu acho que tem também uma distorção de pensamento, uma distorção cognitiva ali, né, do que é aquilo. Tem né? Normalmente uma distorção que pende mais pro catastrofismo. Exatamente. Né? Mas eu acho que aí a gente vai começar a falar de subjetividade, né? O que é ameaçador para você pode não ser para mim. Eu posso ter uma história que me leva a ter um horror de elevador, por exemplo, e você não. Então para mim o elevador é ameaçador, para você não.
eu acho que aí é discutir meio o sexo dos anjos, né? O que é mais importante, eu acho que é sempre assim, a pergunta básica para o ansioso clássico. Qual é a ameaça? Do que você está com medo? O que é que está te assombrando? Né? E isso não tem certo e errado, nossa, que besteira, né? O que acontece muitas vezes é de uma ansiedade desproporcional, que vai te levar a um sofrimento muito mais intenso, ou você vai começar, é o que a gente chama de restrição comportamental. Você começa a fazer muito menos coisas na sua vida para não experimentar a ansiedade, que é a forma evitativa de viver a vida vai ficando pobrezinha, né? Restrita, né? Vai ficando restrita. Então, são dois marcadores bem interessantes para você pensar. Será que a minha ansiedade está num ponto que eu preciso de ajuda? É assim, ela está te prejudicando, então você precisa de ajuda. Né? Qualquer coisa que acontece pode ser só uma coisa humana, mas se está prejudicando, você está deixando de fazer coisas por conta da sua ansiedade, você está tendo prejuízos fisiológicos, porque os marcadores biológicos, fisiológicos, as nossas respostas orgânicas da ansiedade, o corpo não é preparado para ter isso o tempo todo. Né? Coração acelerado, tremedeira, contração muscular, respiração ofegante, náusea, tudo isso são coisas que é para acontecer pontualmente diante de uma situação de perigo real concreta. E até essas coisas, diante de uma situação de perigo real e concreta, são úteis. Sim. Porque aí existe uma regulação, né, de sistema nervoso simpático e parasimpático, que também não vamos entrar aqui porque não é o foco, mas que diante de uma sensação, diante de uma percepção de ameaça, de luta ou fuga, você tem a restrição de determinados funcionamentos fisiológicos e a aceleração de outros. Então, se eu vejo um predador, o que é mais importante? Eu ter vontade de fazer xixi ou meu coração bater mais rápido para bombear sangue pelo corpo? Né? Então, você tem a inibição de determinadas funções fisiológicas e a hiperestimulação de outras. O que a gente está falando aqui é de situações em que essas funções fisiológicas elas são hiperestimuladas sem uma justificativa concreta, abstrata, é o sexo dos anjos, mas uma justificativa concreta, né? Perfeito. E uma coisa que eu acho interessante também disso que você está falando é essa percepção do sofrimento, né? Porque a gente também perde muito quando a gente simplesmente quer se livrar da ansiedade ao invés de aprender com ela, né? Essa coisa do eu não quero mais experimentar o desconforto, mas eu não me pergunto o porquê de estar experimentando esse desconforto. E essa é uma crítica enorme, né, de que existe em relação a, por exemplo, medicações e tal, porque seria você abafar um sintoma que na verdade está revelando um processo por trás importante. É, né? O painel do carro, né? É o painel do carro, isso, que se a gente estava falando agora há pouco, né? Que se é um exemplo que eu costumo dar para os pacientes, de que se acende a luzinha do óleo no painel do seu carro, você não vai trocar o fusível da luzinha, você vai olhar o óleo do seu carro. Então a ansiedade é um alerta, tá falando, tem coisa errada aqui, tem alguma coisa acontecendo que você precisa olhar, o seu corpo está interpretando isso como uma situação muito ameaçadora. Vamos ver se é ameaçadora? Vamos ajudar esse corpo a não sofrer tanto, porque pode ser que a situação seja ameaçadora. Né? Pode ser que seja. Pode ser que exista uma ameaça. E como que você vai usar a sua ansiedade para se preparar melhor para a sua ameaça? Não para passar a vida fugindo da ameaça, né? Muito assustado, tentando evitar o tempo todo coisas que podem ser interessantes você vivenciar. Né? A ansiedade não é uma coisa a se fugir dela, né? A se arrancar, amputar um membro, né? Tira isso de mim. Isso é uma coisa que eu friso muito para as pessoas. Use ela a seu favor. Ajude a si mesmo, olhando a sua ansiedade, vendo o que tem por trás dela, né? Você pode administrar isso de uma forma muito mais funcional. Né? E aí a gente está falando também de outras ferramentas que não só a medicação, mas a psicoterapia, a meditação, que é o foco hoje aqui, mas muitas outras coisas, exercícios físicos, estilo de vida, terapias complementares, como por exemplo a acupuntura, que tem um efeito muito interessante. E yoga tem um efeito comprovado para ansiedade. E uma coisa que assim, também não é o foco aqui, mas eu acho importante de colocar assim, no modo como eu compreendo, né, o ser humano dentro da perspectiva da bioenergia, que nós temos 4 corpos ditos inferiores que vivem aqui nessa realidade tridimensional, né? Tridimensional, 3 dimensões, altura, largura e profundidade, que afere aos corpos volume, espaço, tempo. Então é nesse mundo que a gente vive do 3D, né?
E os 4 corpos que seriam mais como camadas da cebola, né, que nos representaria, né, nessa realidade tridimensional, eles variam entre si pelo nível de agregação energética, né? Aula de física do colégio, matéria, energia condensada. Então, agregação maior ou menor densidade. Então, a gente tem o corpo físico, que é o mais denso de todos, o mental, se o corpo físico é o hardware, o mental é o software instalado. A gente tem o corpo emocional, que é a reverberação do corpo mental no físico. Então você pega, o corpo físico é um lago, o corpo mental é uma pedra, um pensamento, você joga a pedra no lago, tem uma sensação física, a essa sensação damos o nome de emoção, que seriam 4 básicas, alegria, tristeza, medo e raiva, que combinadas dariam origem a todas as emoções mais complexas e sentimentos mais complexos. E o campo energético, né, o corpo energético, que é, os estudiosos de kirliangrafia falam das fotos Kirlian, que são fotos desse corpo eletromagnético que todos os seres vivos têm, que seria de 2,5 metros de raio, né? Muitas vezes, as emoções que nós temos partem por causa de pensamentos, que o pensamento, e aí quando a gente entra para falar de meditação é muito importante falar sobre isso, o pensamento como o subproduto do funcionamento do corpo mental. É como se assim, a mente pensa, o corpo, coração bate, pulmão se expande, contrai, o estômago digere, a mente pensa. A questão é que eu acho que a gente tem uma hipervalorização de que somos aquilo que pensamos. Penso, logo existo. A gente transfere os nossos pensamentos. Para em vez da gente observar os nossos pensamentos como comportamento, a gente joga para o campo da identidade. Então, se eu estou tendo um pensamento de inveja porque ela tem o cabelo comprido e o meu é curto, isso faz de você uma invejosa. Isso faz de mim uma invejosa, me afere uma identidade. E eu acho que isso é uma distorção também, né? E quando você vai falar de ansiedade, isso é muito presente, porque o discurso de quem sofre de ansiedade é: eu sou ansioso. A pessoa já é ansiosa. Ela tem como uma... Ela tem respostas ansiosas, as quais ela pode interferir, que ela pode manejar, que ela pode controlar, que ela pode conhecer melhor e investigar esse processo. Né? Não, aquilo que ela pensa se torna aquilo que ela é, e o que a gente vê, muito da meditação vai trabalhar com isso, é que não, os pensamentos são produções mentais suas que você pode ou não torná-los soberanos na situação. É muito diferente, né? Esse é um exemplo que a gente costuma brincar, mas que faz muito sentido. É muito diferente eu estar andando na rua, tomar um tombo e pensar: nossa, como eu sou ridícula, de eu andar na rua, tomar um tombo, pensar eu sou ridícula e na sequência perceber: olha, eu tive um pensamento de que eu sou ridícula. É totalmente diferente. É diferente porque o foco de um está sobre o ato de cair e como aquilo é horroroso, e o outro está sobre o comportamento de pensar. Uma percepção do pensamento. E é uma pedra que você jogou no lago. E muitas vezes o que as pessoas tentam é, em vez de parar de jogar pedra no lago, o que a gente tenta? A gente fica tentando controlar a ondinha, né? Não dá. E aí a gente entra numa evitação do que eu já estou sentindo. Que eu acho que também aí acaba servindo de um super gancho pra gente entrar um pouco e falar um pouco sobre meditação e o papel dos pensamentos nisso, e o que dá pra gente fazer com isso, além do nosso corpo físico, então do nosso corpo mental, né? Exatamente, o nosso corpo mental. Então aí, vamos então agora entrar um pouquinho no campo da meditação. Então, para a gente começar a falar de meditação, eu acho interessante, antes de qualquer coisa, a gente definir um pouco o que é a meditação dentro da perspectiva da qual estamos falando. A gente não está entrando na meditação como uma prática religiosa, a gente não está entrando na meditação como uma ferramenta mística, a gente não está entrando na meditação como uma forma potencial de alcançar a iluminação. Não é nada disso, tá? Meditação, a definição mais fácil de compreender e a que mais serve para aquilo que eu me proponho a fazer é estar presente, né?
Meditação é estar presente. Quando a gente pensa em meditação, e aí por conta da história, a gente tem uma série de fatos que justificam isso, a gente pensa lá no Buda, na posição de flor de lótus, no alto da montanha, com um grande vazio na mente, sem pensar em nada. Esvaziar a mente. Isso, acredito, evidentemente, muitas pessoas depois de anos de prática alcancem esse estado. Mas o que a gente está falando aqui é da meditação como um processo. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, uma metáfora que eu gosto muito e que eu acho que ajuda muito a compreender o que é que nós estamos falando quando tratamos de meditação, é como se fosse assim, você está numa plataforma de trem e você vê os trens indo e vindo. Você observa o movimento dos trens. Não é porque o trem está passando que você precisa se jogar dentro do primeiro trem que está passando. Que é, muitas vezes, o que a gente faz com os nossos pensamentos. A gente embarca neles e começa a desenvolvê-los e viver dentro daquilo. E eles se complexizam, se tornam mais complexos e mais elaborados e mais catastróficos e mais tragicômicos e mais o que quer que seja que eles tenham como essência, quando na verdade meditação é o processo através do qual você aprende, então existe um aprendizado a observar o fluxo dos seus pensamentos. E esses três, eles vão do passado para o futuro, do futuro para o passado. Uma vez eu estava atendendo um paciente e a gente estava começando uma prática meditativa, e em uma das práticas meditativas ele disse assim para mim: Flávia, como a minha mente é ridícula. Porque eu tô aqui sentado meditando e eu tô lembrando de uma vez em que eu fui morder uma bala dura, caiu uma obturação do meu dente, eu coloquei essa obturação do dente dentro do porta-lápis do meu escritório e eu nunca mais tirei de lá, e durante a meditação a minha cabeça estava pensando: nossa, será que a faxineira jogou fora? Isso anos atrás. Então, isso é entrar dentro do trem, é se permitir ir com o trem de um lado para o outro, e meditar é desenvolver ferramentas para que isso não aconteça. É desenvolver ferramentas através das quais eu consigo observar o funcionamento do meu corpo mental, para que, e aí eu acho que é interessante, no dia a dia a gente consiga ter esse tipo de percepção que você disse, de você tropeçar e cair no meio da rua, de você se desidentificar da mente e perceber: estou tendo um pensamento de como sou ridícula, sem me misturar emocionalmente com esse pensamento. Isso. É como se você fosse, né? Se você vai correr uma maratona, antes você precisa começar caminhando. Então o treino de meditação, ele favorece você ter uma prontidão para no seu dia a dia você conseguir perceber: puxa, isso que eu tô pensando não é só o que eu tô pensando. Tem algum ponto de realidade nele? Podemos até parar e pensar, né? Será que isso que eu tô pensando é verdade, não é? Mas é que normalmente a gente tem uma cultura muito mentalista de considerar os pensamentos muito soberanos. Então, se eu tô pensando nisso, eu paro tudo e tô me dedicando ali como se intelectualmente eu conseguisse chegar na resolução de todos os problemas. Que também é uma coisa que eu vivo martelando. Tem situações que você resolve intelectualmente, se você pensar, planejar. É o pensamento funcional que vai até a página 2, 1,5, né? Porque depois disso começa a se tornar ruminação, fantasia, medo, aquela coisa, né, de você não mata a fome lendo o cardápio. Tem coisas que você não vai resolver no plano intelectual, você vai resolver no plano da experiência. Então quando a gente começa: mas será que vai ser X, Y, Z? Muitas vezes a gente vai ter que pagar para ver, mas o pensamento pode ser tão poderoso que a gente restringe o nosso comportamento, porque nós já começamos a responder com ansiedade a um pensamento, uma criação nossa. Nada está acontecendo na realidade, 1000 aspas aqui, tá? Porque não é que não seja realidade, mas no mundo físico nada está acontecendo. Mas de eu pensar que pode vir a acontecer, o meu corpo já pode reagir a isso como se fosse um estímulo verdadeiro. Até porque existem uma série de pesquisas, né, que fizeram com pessoas submetidas à ressonância magnética funcional, e essas pessoas, elas enxergavam uma fruta, né, e eles davam um estímulo à imagem da fruta, e na ressonância magnética funcional eles viam qual era a área do cérebro que estava sendo ativada.
E no momento seguinte eles pediam que as pessoas, que os sujeitos de pesquisa, fechassem os olhos e imaginassem aquela imagem. As áreas são as mesmas. E as áreas cerebrais eram exatamente as mesmas. Então, por isso que quando a gente fala 1000 aspas aí na realidade, porque na verdade a realidade, ainda mais com aí se a gente for pensar na questão da física quântica, do entrelaçamento quântico, a realidade, ela existe apenas em função da observação do observador. O que é real para mim não é para uma outra pessoa. Que é a questão da subjetividade, né? Que eu falei que às vezes nem vale tanto a pena você entrar no, mas é um medo que tem sentido, faz sentido, não tem, não faz importa, sentido. Ninguém vai importa. dizer que o que uma outra pessoa está sentindo não é importante o suficiente para ser levado em consideração. O que a gente está querendo dizer aqui é, nem sempre adianta, né, você fazer essa reflexão de não, mas espera aí, existe um perigo? Não existe um perigo? Porque o seu corpo te aponta que existe um perigo. E existe, se o corpo está falando que existe, existe. Só que muitas vezes o perigo ele vai ser apenas uma ideia. E conseguir perceber que a ideia é apenas uma ideia é um dos objetivos da meditação. Exatamente. Você perceber, isso é um pensamento, e o pensamento, ok, ele é importante, mas tem uma hora que ele já não precisa ser tão glorificado dessa forma. Não, mas é porque eu tô pensando que, você tá só pensando. E a vida está acontecendo, o momento presente, ele está acontecendo. Entra aquela história da mente voltada para o futuro, da mente voltada para o passado. E cadê a mente que se volta para o agora? Muitas vezes ela não está ali. Então eu acho que a definição, essa que a gente está falando hoje, né, dessa meditação que a gente está falando, desse treino, de presença absoluta, né? Por isso o termo mindfulness foi tão atenção plena, né? De atenção plena, que é atenção plena e focada intencionalmente no momento presente, né? O mindfulness é uma postura diante das coisas, né? Pode ser um construto mental também, né? Uma predisposição que você pode treinar a estar presente com aquilo que está acontecendo agora. Ideias, pensamentos, fantasias são ideias, pensamentos e fantasias. Ponto. São subprodutos do funcionamento mental. E a mente vai pensar, ela isso vai que ela pensar. serve. E eu acho que também uma imagem que talvez elucide muito essa forma como a gente está fazendo essa compreensão da mente é assim, né? Como a Ana Paula falou, na época dos homens das cavernas, a ansiedade como algo funcional. Na verdade, na época dos homens das cavernas, provavelmente não tinha espaço para mimimi mental. E estou falando aqui mimimi mental sendo absolutamente taxativa com a qualidade dos nossos pensamentos, porque é um bando de mimimizento. A gente fica aqui tentando fazer do cérebro uma bola de cristal. Porque na época dos homens das cavernas, a gente vivia numa realidade em que o perigo ele era real. O perigo era um predador natural, o perigo era você não conseguir encontrar comida, você não conseguir encontrar água, chover e você não ter abrigo. Nem você e nem os seus 15 filhos, porque ninguém ia conseguir tribo, né? evitar filho na época dos homens das cavernas. Então, por volta dos 30 anos, você teria aí pelo menos umas 10 gestações. E já estaria quase morrendo, né? A expectativa de vida então, era muito essa questão da mente estar o tempo todo alerta e conseguindo, através do funcionamento mental, procurar formas de sobreviver. Não é uma realidade como a nossa, em que tem uma padaria em cada esquina, loja de conveniência 24 horas. E até a forma como a nossa vida hoje, ela estimula umas coisas e outras também, que se a gente... Eu sempre penso nisso, eu não consigo imaginar os homens das cavernas num momento assim, no meio da caverna, em volta da fogueira, se abraçando, tocando violão. Violão, talvez não violão, mas assim, tambor, tendo um talvez, momento, né, de descontração, não, de todo porque mundo era extremamente aversivo. Porque a vida era aquilo ali, né? Então, se por um lado a gente ganha, por outro lado a gente perde e tá tudo certo, né? A ideia é vamos usar o conhecimento que a gente tem para conseguir usar essa elaboração, porque não somos homens das de modo construtivo, porque eu acho que assim, fazendo uma leitura dessa linha cronológica dos homens das cavernas até hoje, estamos em evolução. Em alguns momentos essa evolução parece uma involução, mas a evolução ela é inegável, né? A realidade que a gente construiu, tecnológica, científica, a gente vive sobre muito mais, acho que a sobrevida ser maior, eu acho que é incrível a quantidade de maravilhas que o homem é capaz de criar. Só que no meio do caminho a gente se perdeu e passou a se identificar demais com os pensamentos. Então o nosso trabalho a mente é uma ferramenta
extremamente importante, com um potencial criativo inenarrável, mas precisamos ser o condutor e a mente precisa ser conduzida. Então, meditação é aprender a colocar a mente para fazer aquilo que é importante que ela faça, e quando ela estiver hiperativa demais, pegar essa mente hiperativa como se fosse uma criancinha que você coloca no colo e fala assim, escuta aqui, vamos ter uma conversinha? Não é bem assim que a coisa funciona. Para isso, uma série de ferramentas vão ser importantes e vão ser úteis, desde uma prática de você... O próprio yoga pode ser considerado um tipo de meditação, porque o tempo todo você está no presente, dentro do seu corpo, observando a si mesmo, observando qual quem é você dentro daquele asana ou daquela postura. Você pode fazer uma meditação caminhando, você pode fazer uma meditação cozinhando, mas eu queria que você falasse um pouquinho especificamente do mindfulness. Tá. Então, o que é mindfulness? O mindfulness é uma prática de meditação. Mais fácil talvez falar o que não é mindfulness, né? Mindfulness não é necessariamente uma prática religiosa, é uma prática laica, que todo mundo pode fazer, não é esvaziar a mente, não é atingir a iluminação. O mindfulness é uma atribuição nossa, uma postura que a gente pode ter de se conectar com o momento presente, né? A tradução mais usada hoje em dia para mindfulness é plena atenção. Né? Então é uma postura de abertura para o momento presente, para a experiência presente, de maneira não crítica, não julgamentosa, não apegada e na verdade sem um propósito muito específico. Você não vai fazer mindfulness objetivando chegar em algum lugar ou atingir um determinado estado emocional, e sim apenas focar a sua atenção intencionalmente sobre alguma coisa que a gente chama de âncora, que é para o qual a gente vai retornar cada vez que a nossa mente, macaquinho, começar a pular e produzir pensamentos, né? Como, por exemplo, contar as respirações. Você pode fazer um foco na sua respiração, você pode ter o foco nas suas sensações corporais, você pode ter o foco nos estímulos auditivos, então nos barulhos que você escuta. E você vai permanecer dentro dessa postura, nessa proposta de direcionar a sua atenção para aquilo que você escolher e observar o seu fluxo de pensamentos. Então, a partir do momento que você escolheu, por exemplo, a respiração, e você está ali prestando atenção na sua respiração, inevitavelmente a sua mente vai produzir alguma coisa, né? Pode ser, eu tô com dor no joelho, o trabalho de amanhã. A ideia do mindfulness é o quê? Volta, respiração, contagem, ou barulhos. Então, a ideia é de você permanecer presente dentro da proposta que você se fez ali, da respiração ou do corpo, e retornar quantas vezes forem necessárias. Na formação que eu estou fazendo, que é pelo Instituto de Medicina Preventiva da Unifesp, recomendo a todos, o Instituto Mente Aberta se chama, eles ofereceram uma imagem que eu acho muito apropriada para a prática do mindfulness, que é como se fosse um gráfico com muitos picos. Cada vez que você está aqui com a sua atenção direcionada, você vai sair, um pensamento vai pipocar, a sua atenção vai se voltar para uma outra coisa, e o momento mindfulness é você voltar para a base, né? Não é isso aqui, é isso. O que não deveria acontecer? Isso. Ou viajar seja, nas ideias. De acordo com a metáfora anterior, passou um trem, você Entrou não no sabe trem, para onde embarcou. ele está indo e Isso. você vai e se esquece. Você sabe que isso que você está falando é muito interessante, porque eu, particularmente falando, eu sou adepta de uma prática meditativa que é essa de contar as respirações. Então, inclusive já fica até como dica, né, de uma prática simples e que qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento, não tem aí, porque a gente também vai falar um pouco dessa questão de, em alguns momentos, práticas que são mais adequadas ou menos adequadas para momentos de picos de estresse, momentos em que as sensações físicas, principalmente, podem atrapalhar o processo. E é muito interessante porque eu experimento isso na minha prática. Como que é essa técnica, né? Você vai colocar um tempo X, eu recomendo sempre começar por volta de 5 minutos, e conforme você vai ganhando fluência e facilidade, você vai aumentando esse tempo.
Como que é? Você senta, pode ser em qualquer lugar, pode ser sentada no chão, pode ser na posição da flor de lótus, pode ser sentada numa cadeira de espaldar reto. Só não recomendo que seja deitado, porque aí favorece o sono, né? É muito grande. E aí você começa a fazer essa meditação, você vai simplesmente contar suas respirações. Então você inspira, expira, fez um ciclo respiratório, você conta. 1, 2, 3. E assim você vai até o 10. Quando você chega no 10, você começa do 1 de novo, em direção ao 10. E como eu pratico essa meditação, quando eu vou instruir as outras pessoas a fazerem isso, eu já falo logo de cara, esquece, não vai conseguir chegar no 10. Porque você vai perder a conta no 5, aí de repente você vai perceber que você está no 12. E isso não necessariamente é encarado, aliás, não é encarado como um fracasso, porque o objetivo não é você conseguir chegar no 10. Fazer bonitinho. O objetivo é você voltar a sua atenção para uma outra coisa que não seja o fluxo da sua mente. Né? E isso eu acho super importante, porque normalmente qual que é a experiência mais comum, né? Você resolve, por exemplo, então contar a sua respiração e aí você foca, o meu objetivo é chegar no 10. Para, porque aí já tem um julgamento, então já sai da postura aberta e não julgadora. De que aquilo que você está fazendo já está errado. De que existe um propósito, então você precisa chegar no 10, porque a ideia não é essa. A ideia é você perceber, puxa, olha quantas vezes eu perdi a conta, que interessante. Uma das coisas que se fala muito em mindfulness é de uma postura de curiosidade. Você ter uma postura de autocompaixão e de curiosidade. Então você percebeu o seu processo de, nossa, como a minha mente se agita, puxa, quantos pensamentos, olha como eu embarco, tem um pensamento que é mais incômodo do que outro. Você perceber isso com uma abertura, né? Com uma abertura, mas principalmente com uma curiosidade de o que será que vai acontecer. Então não tem nada fixo que precisa acontecer. Eu acho que esse é o grande barato do mindfulness, pelo qual eu escolho isso para indicar para os pacientes que sentem ansiedade, porque você já os livra de uma expectativa muito alta. Se você entra numa prática com uma expectativa alta, a chance de você se frustrar é muito grande. Porque a princípio, essa ideia do processo, né? Não queira sair do antes e passar para o depois sem experimentar o durante. O durante é interessante, o durante é rico de analogias que você pode fazer, inclusive, em relação à sua vida, né? Então, eu recebo muitas pessoas que se dizem muito desconcentradas. O que é a desconcentração? É a falta de atenção focada, né? Então, você pode experimentar fazer uma prática, você falou 5 minutos, eu começo instruindo 3. Porque é bem pouquinho, é bem curtinho, a pessoa já sente alguma confiança de que ela consegue fazer, aquilo é reforçador, aquilo é positivo. Então, ela vai experimentar nesses 3 minutos a falta de concentração dela. E a ideia não é deixar de sentir nada, a ideia é sentir tudo. A ideia é perceber quantas coisas diferentes acontecem em 3 minutos. Dentro do negócio da ansiedade, do que a gente estava falando de ficar evitando certos estados emocionais, o mindfulness é especialmente interessante porque ele te possibilita parar um pouco de querer escapar de tudo. Se você não tem nenhuma proposta objetiva de não sentir algo, quando você sente, esse algo é bem-vindo. Então, se você sente dor, que dor é essa? Onde que eu sinto essa dor? Puxa, será que você está passando do seu limite físico? Ah, não, mas eu preciso permanecer imóvel. Isso também é julgamento. Isso também é só um pensamento. Então, quando você começa a ganhar um pouco mais de prática, você percebe que praticamente tudo o que você pensa é só julgamento. Se você mantiver a postura curiosa de, olha, eu sinto uma dor, ou eu estou inquieta, e você perceber, olha, acabei de ter um pensamento sobre estar inquieta, acabei de ter um pensamento sobre estar com dor. A dor é especialmente difícil de você lidar porque é muito difícil ficar num desconforto físico durante muito tempo. E não tem problema nenhum você mexer, ajustar a sua postura, não é errado, não é proibido. Então, dentro do mindfulness, esse é o paradoxo do mindfulness, né? Você se sentar para praticar sem objetivo nenhum. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito libertador. Porque eu acho, inclusive, que essa questão de ter sempre um objetivo, a gente acaba perdendo a conexão com o que está acontecendo agora. Perfeito. E tem uma historinha, né, que eu acho que é bem interessante nesse sentido, de que assim, um homem, ele estava andando pela floresta à noite e ele escorregou e caiu num buraco. E nesse processo dele cair no buraco, ele, assustado, lógico, ele não conseguia ver o que estava acontecendo, ele foi lá e se agarrou no galho de uma árvore. E aí ele ficou ali pendurado no galho daquela árvore, os pés dele não alcançavam o chão
E ele tentou esticar a perna em todas as direções para tentar alcançar o solo e conseguir um pouco de firmeza. E cada vez que ele se mexia ali, lutando contra aquela sensação dele, o que acontecia era que o galho, ele se soltava um pouco mais. Então, chegou um momento em que ele ficou absolutamente imóvel, e aí a mente dele começou, né? Nossa, eu vou cair nesse abismo e eu vou morrer. E pior ainda, né? Imagina se eu não morro na queda, eu chego lá embaixo machucado o suficiente para que o meu cheiro, né, de sangue, de ferimentos atraia os animais selvagens. E puxa vida, né? Isso se os animais selvagens já não estiverem lá embaixo dentro desse abismo, né? Mas na verdade também existem outra classe de animais que não os selvagens. A gente também pode pensar aí nos animais peçonhentos, cobra, aranha, e se eles me picarem vai ser muito pior, porque eu vou ter analgesia, eu vou ficar anestesiado, eu não vou conseguir me mexer, eu vou ter uma morte super lenta e super dolorosa, ou então não, ou então eu simplesmente posso cair, não me machuco e simplesmente não tenho como sair de lá de cima. Então realmente eu preciso começar a pensar que talvez o melhor eu preciso torcer para morrer na queda. Então, nossa, quantas coisas passam, né? E aí ele ficou ali naquele tempo e ele ficou a mente catastrofizando e o que aconteceu foi que o tempo passou, o dia chegou e ele, quando conseguiu enxergar onde ele estava, percebeu que o solo estava a 30 centímetros de distância dos pés deles. Que é o que nós fazemos na grande maioria das vezes. A gente não tem essa percepção de que aquilo que eu estou enxergando do meu futuro é só uma projeção da minha mente. Eu lido com isso como um perigo real. Eu acho que o grande ganho de todas as técnicas meditativas é você conseguir esse distanciamento em que eu me comporto como um observador. Eu acho mesmo. E uma coisa extremamente importante que você falou, que é a ausência de julgamento. Eu recebo muitas pessoas que me procuram falando, eu não consigo meditar, porque eu não consigo não pensar em nada. E eu fico pensando, quem consegue não pensar em nada? O objetivo tá talvez equivocado, né? Porque você passar de um ponto em que você é dominado pelos seus pensamentos para ausência de pensamentos, é um processo que, enquanto você não alcança o resultado almejado, você está sendo necessariamente mal sucedido. E eu acho que isso, em termos de ansiedade, é muito importante. Por exemplo, um quadro que é muito sofrido é o quadro de pânico, né? Que é um pico de ansiedade que atinge num período bem curto de tempo, em que os próprios, né, com o tempo e o condicionamento de tantas crises que a pessoa vai tendo, ela começa a interpretar os próprios sinais corporais como ameaçadores. Então, começa a acelerar muito o coração. A pessoa que já teve muitas crises de pânico já sabe que isso é um prenúncio de que eu vou passar mal. E ela começa a tentar controlar aqueles batimentos cardíacos. Não, então se acalma, então respira. E, inevitavelmente, ela acaba aumentando a ansiedade dela, né? Essa analogia do galho em que ela se pendura. Qual que seria a recomendação mais adequada dentro de uma perspectiva mindfulness? Qual que seria uma postura mindfulness nessa hora? Né? Eu estou sentindo o meu coração bater e isso é porque eu tenho um coração. Né? Não necessariamente vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se o pensamento surge, a postura mindfulness seria perceber, olha, eu estou tendo um pensamento de que eu vou ter um infarto. E isso não necessariamente é verdade. Mas você também colocar um propósito de eu não posso ter um pensamento, é outro pensamento. Então, é só mais uma exigência. É mais um julgamento, é mais uma... E é mais uma forma de se ausentar do momento presente. É mais estou pensando e não deveria estar pensando. Estou sentindo e não deveria estar sentindo. E isso é mais um trem no qual você embarcou. O trem do não pensar, o trem do não sentir, o trem do eu deveria estar experimentando uma coisa, estou experimentando outra. Continua sendo uma rejeição do estado emocional, que sim, é aversivo, sim, é desconfortável. Quem já teve uma crise de pânico sabe que é uma experiência aterrorizadora. Mas a gente sabe hoje que um dos principais elementos que favorecem ter outra crise de pânico é você ficar interpretando esses sinais como os prenúncios da ameaça. Então você conseguir com a prática perceber que essa interpretação é só mais um pensamento é um ganho maravilhoso. A pessoa pode começar a perceber, olha, eu estou sentindo o meu batimento cardíaco como ameaçador e eu não vou fazer nada a respeito disso. Quando normalmente você fala para uma pessoa, é muito interessante isso, focar na respiração, a primeira tendência que ela tem é de tentar fazer a respiração ser de um jeito ou de outro. Ela tenta controlar a respiração. A instrução mindfulness seria qual? Não tente controlar a sua respiração, não há nada de errado com ela.
só observa e naturalmente ela vai assumir uma cadência mais relaxada pelo simples fato de você estar tentando parar de controlar aquilo. Então é um grande paradoxo, né? A partir do momento que você para de tentar alguma coisa, você alcança as coisas que você gostaria, né? De uma maneira muito mais fluida, muito mais natural. Né? Mas isso não é do dia para a noite, não é na primeira sentada que você vai fazer que você vai conseguir perceber isso. A ideia é apenas retorne quantas vezes forem necessárias. Não tem número de vezes, então, mas hoje a minha prática foi ruim. Não, a sua prática foi o que foi. Mas ontem eu consegui pensar menos e hoje eu estou pensando tanto. Tudo bem também. Isso é estar presente. Se você conseguiu perceber que isso aconteceu, você estava lá. E aí acho que entra também uma coisa legal, porque se o mindfulness é uma postura diante da experiência presente, você não precisa necessariamente estar sentado meditando para estar mindfulness. Exatamente. Você pode cozinhar mindfulness, inclusive prestando atenção no que você está fazendo. Isso. Você pode praticar um esporte mindfulness, você pode tomar banho mindfulness. Tudo que você fizer com uma atenção plena, intencionalmente dirigida e sem julgamento, você vai estar sendo mindfulness. E eu acho que esse talvez seja um gancho muito interessante para a gente começar a finalizar um pouco esse nosso bate-papo, porque existem oportunidades muito comuns na vida cotidiana para a gente começar a desempenhar essa postura, né? Então você falou, por exemplo, do banho, né? Você pode tomar banho numa postura mindfulness. E isso é uma coisa muito interessante de você fazer. Eu sugiro que isso aqui que a gente esteja conversando seja praticado por vocês como uma forma de experimentação do que é isso e do que acontece com cada um de vocês quando vocês experimentam. Você vai tomar banho e aí você vai procurar voltar a sua atenção de modo absolutamente pleno e presente para aquilo que você está fazendo. Então, primeiro você entra dentro do chuveiro, você sente os seus pés pisando no chão, você sente a água batendo na sua pele, você leva a sua percepção, a sua atenção consciente para essa água que vai percorrendo as diferentes partes do seu corpo. E na hora em que você for se ensaboar, você leva a sua atenção para a percepção do toque do sabonete com a sua pele. E assim, gradativamente, na hora que você for lavar o seu cabelo, na hora que você for lavar o seu rosto e na hora que você for se secar com a toalha. Então, é fazer de pequenas situações cotidianas da nossa vida oportunidades de estarmos presentes, né? Cortando um tomate. Sim. Você pode pegar esse tomate, você pode segurar o tomate e sentir a consistência, sentir o aroma e finalmente pegar a faca, como que é o toque dessa lâmina em cima do tomate. Essa postura de curiosidade, ela leva você a, se você for levar isso ao pé da letra, é como se você estivesse fazendo tudo pela primeira vez. Exatamente. O que se chama a mente de principiante, é a mente que não julga, é a mente que está presente ali, percebendo, puxa, que interessante esse tomate. Parece um pouco leviano falar disso quando as pessoas chegam com relatos tão sofridos de ansiedade, né? Mas se você conseguir ganhar consciência de que quanto mais você fugir da situação, quanto mais você tentar controlar os seus sintomas, quanto mais você tentar se livrar da experiência aversiva, maior ela vai se tornar, porque isso é um fato, porque você está direcionando a sua atenção sobre uma coisa sem a postura de abertura, você está tentando controlar, é o galho que vai pesando cada vez mais e vai piorando, né? Na verdade você amplia a sua experiência aversiva. Mas se você não tiver essa postura de, nossa, que coisa horrorosa, eu quero parar de sentir isso, você vai sentir aquilo e você vai ver que daqui a um tempo essa emoção muda, ela é volúvel, você não sente o tempo todo a mesma coisa, você sente inúmeras coisas. As ondas, né, quando você joga a pedra no lago, as ondas, elas se propagam e quanto mais elas se afastam do ponto inicial, mais elas diminuem até se tornar uma superfície plana. Você pode ter picos agudos de uma emoção muito desconfortável e claro, eu não tô aqui para falar que isso não é desconfortável, isso é desconfortável, mas se você esperar um pouquinho, se você não tentar se livrar disso, se você apenas observar, você vai ver que isso não é a única coisa que você sente, tem muitos outros estímulos. E acho que é por isso que tantas pessoas falam que certas atividades simples são terapêuticas. Tem muita gente que fala, nossa, como cozinhar jardinagem, né? Jardinagem, como arrumar minha casa terapêutica. Por quê? Porque você está ali focando a sua atenção nas coisas simples que é onde mora a vida, né? Tem a frase clássica, né, desses movimentos de terapia comportamental de terceira onda, é assim, saia da sua mente e entre na sua vida.
A vida ela acontece fora, né? A mente é uma parte dela, mas nós não somos a mente. E você fazem uma analogia legal que é assim, não é só porque você tem pernas que você não consegue parar de andar. Mas porque você tem uma mente, os pensamentos vão estar aí o tempo todo. Mas você pode sentar, levantar, pular, você pode observar, você pode tocar, você pode olhar para os seus pensamentos como uma coisa que não necessariamente é você, mas vai estar aí. Então vamos aceitar um pouquinho os medos, aceitar os desconfortos e dar o tempo necessário para as coisas se acomodarem. Né? Normalmente você vê isso em meditadores, que aqueles, no comecinho, você se mexe muito, você tenta achar uma posição porque está doendo. Se você ficar um tempinho, daqui a pouco a dor ela começa a melhorar. É muito interessante isso. Uma articulação que está doendo, daqui a pouco você fala, não, se eu relaxar ela melhora. Se eu fico me mexendo o tempo todo, eu pioro a situação. E acho que com os nossos medos, as nossas crenças, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, é assim também. Gente, eu espero que então esse transbordamento aqui de ideias possa ter sido útil para vocês. Eu acho que a partir das coisas que a gente conversou, vocês também têm ferramentas para buscar um pouco mais, para ir atrás, perguntar para o Google o que é mindfulness, né? E pesquisar um pouco mais sobre técnicas de meditação. Fica a sugestão, se vocês entrarem no YouTube, no meu canal, Flávia Melissa, tem lá uma série de vídeos, né? Meditação para quem nunca meditou, falando também um pouquinho mais de meditação e falando sobre técnicas simples que, em última análise, todas elas, é isso aqui que a gente está falando, todas elas têm essa postura mindfulness em relação às coisas, em relação à vida, e cada vez mais que aprendamos a fluir pelo terreno para que a atividade de se sentar intencionalmente em meditação seja cada vez menos necessária, porque seremos capazes de viver a vida em meditação, viver a vida numa postura mindfulness e fluindo com o terreno ao invés de brigar com o terreno o tempo todo. Perfeito. Eu acho que a gente com certeza não esgotamos aqui o assunto, tem tantas outras coisas para falar. O que eu gostaria de dizer comece a se perceber um pouco mais, comece a se olhar um pouco mais, como que você lida com as suas emoções. A gente costuma ter uma experiência não tão positiva com as coisas desconfortáveis de sentir, mas você pode simplesmente observar isso no primeiro momento. Eu acho legal para quem quiser ter mais informações, digita lá no Google Mindfulness e se quiser entra na página do Mente Aberta, é onde eu estou fazendo o meu curso, então super recomendo. Eles têm um site bem legal em que eles explicam o que que técnicas que você pode usar. Eles são ligados à Unifesp, então eles têm ambulatórios lá de Mindfulness, você pode entrar. Aqui em São Paulo, né? Isso, de São Paulo. Da Universidade Federal daqui de São Paulo. E eles têm ali, dá pra buscá-los, eles são bastante acessíveis e você pode começar a participar de grupos, enfim. Qualquer iniciativa mindfulness que você tiver, que você cozinhe com atenção, que você tome banho com atenção, que quando você estiver conversando com alguém, você realmente esteja escutando. Isso já vai ser uma postura mindfulness e acho que a ansiedade ela tem a ver com isso, você vai conseguir perceber alguns recursos a mais que você tem. Muito legal. Gratidão por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Gratidão por terem feito o convite. Parabéns pela iniciativa mais uma vez desse congresso. E eu desejo do fundo do meu coração, e tenho certeza que é o desejo da Ana Paula também, que todos consigamos viver a vida com um pouco mais de presença. Perfeito. Saia da mente e entre na vida. É isso aí. É isso aí. Grande beijo. Namastê para todos. E espero vê-los em breve. Tchau.